Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, 18 de fevereiro, e eu tô aqui nesse sábado de carnaval pra gente conversar um pouquinho a respeito do Botafogo, claro. E eu queria trazer nesse vídeo um tema que eu considero extremamente relevante, considerando aquilo que tem acontecido nesse começo de temporada do Glorioso. A gente tem visto um time muito aplicado taticamente, organizado, com um jogo muito bem estruturado. E isso ficou muito desenhado nesse clássico contra o Vasco. Embora alguns torcedores acreditem, não sei porquê, quando você elogia um jogo estruturado, mesmo com inferioridade numérica de 2 jogadores, tem torcedor que acredita que ao enaltecer esse lado, você está romantizando, você está celebrando a derrota, quando na verdade uma coisa não tem nada a ver com a outra. E nesse vídeo eu vou mostrar por que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando a gente fala em campeonatos mundo afora, qualquer liga que você queira falar, a Liga Italiana, a Liga Inglesa, a Liga Francesa, a Champions League, enfim, qualquer torneio. Os times que se sagram campeões são equipes organizadas, aplicadas taticamente, de boa qualidade, logicamente, e por isso também vou falar aqui sobre reforços, sobre a necessidade da diretoria, especialmente na figura do John Textor, de movimentarem esse elenco, trazerem novas peças, conforme inclusive é desejo do Castro, mas todas as equipes, sem exceção, que conseguem levantar taças, que conseguem conquistar títulos, conforme a gente tanto deseja no Botafogo, títulos relevantes, Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileiro, todas essas equipes, sem exceção, são organizadas, aplicadas, dedicadas e têm um jogo muito bem estruturado, que dificulta a vida dos adversários quando tentam atacar, ou seja, tem uma defesa forte, uma defesa bem estruturada, e também complicam a vida dos adversários lá na frente, criando situações de gol, fazendo os gols que são necessários para que você possa somar os pontos, as vitórias. Esse time do Botafogo nesse momento, com o elenco que a gente tem, ele compete contra qualquer adversário no futebol brasileiro. Perceba que eu estou falando de competir, eu não estou falando que a gente ganha de qualquer adversário do futebol brasileiro. Muito embora isso, claro, possa acontecer. Mas ainda existem diferenças nítidas entre o elenco do Botafogo e o elenco das principais equipes que estão sempre brigando pelas principais taças, seja aqui no futebol brasileiro, seja no futebol sul-americano. Naturalmente, a gente precisa ver um avanço nessa área. Mas, quando a gente olha o lado tático, taticamente falando, esse time do Botafogo está muito preparado para competir contra qualquer adversário. Nós perdemos para o Vasco, é verdade, mas olha a circunstância dessa derrota. Foi uma circunstância completamente atípica. O Botafogo perde o Adrielson, o Botafogo perde o Rafael e o Botafogo vem tomar o primeiro gol já com 2 jogadores a menos. Nós já estávamos com 2 jogadores a menos. Esse é um ponto extremamente relevante da gente destacar. O Botafogo ficou um bom tempo com 2 jogadores a menos, sustentando o jogo contra o Vasco. E não só sustentando, se a gente lembrar, por exemplo, aquela jogada do Gabriel Pires, que ele gira no ataque perto da grande área e manda um balaço pro gol, e o goleiro do Vasco faz uma grande defesa, nós já estávamos com 9 jogadores contra 11, nós tínhamos apenas 8 jogadores de linha, e no quadrante onde sai aquela jogada, eram 6 jogadores do Botafogo no campo de ataque. E ainda assim, a defesa do Vasco com dificuldade para poder marcar o time do Botafogo. É claro que se a gente somar qualidade a esse elenco, esses conceitos táticos que a gente tem visto a equipe aplicar de forma muito fiel àquilo que o Castro deseja, nós vamos subir alguns degraus ou vários degraus em relação a essa possibilidade de conquistar títulos nessa temporada. Por isso a cobrança em cima da diretoria. O Textor, que é o cara da caneta, o cara da canetada ali para sacramentar qualquer reforço que chegue ao Glorioso, ele naturalmente precisa agir. O Mazuco tem feito o trabalho dele, sem sombra de dúvida. O Brito, o Red Scout, a mesma coisa. O Castro, nem se fala. Comissão técnica fazendo um belo trabalho, os jogadores. Cabe ao Textor trazer os reforços que a gente necessita, que o técnico, inclusive, deseja. O Castro já deixou bem claro, quero ser campeão com o Botafogo. E falou também sobre a necessidade da gente qualificar o elenco. Você sabe disso, não estou tirando aqui da minha cabeça essa informação. O Castro falou sobre isso, especialmente no período de férias. E quando questionado sobre a saída do Jefinho, foi muito categórico. Todo treinador espera reforços, todo treinador quer contar com grandes jogadores. E comigo não é diferente. Então o Castro quer ver esse time ser reforçado. E todos nós sabemos que isso precisa acontecer. Mas o trabalho que cabe ao Castro, que não é logicamente a contratação de reforços, é preparar a equipe, esse trabalho tem sido muito bem feito.
A gente tem alguns exemplos no futebol mundial de equipes que não eram cotadas para ser grandes favoritas aí, para ganhar o título e tal, e acabaram conseguindo. O caso mais emblemático nos últimos anos foi o Leicester City na Premier League, que apesar de não ter o melhor time da liga, nem o melhor elenco, fez um campeonato inglês espetacular e se sagrou campeão pela primeira vez. Foi um trabalho sensacional que aconteceu por lá. É claro, aquele trabalho é a exceção, não a regra. Normalmente quem vai brigar pelas conquistas é o Manchester City, é o Liverpool, agora o Arsenal está se colocando como postulante. Isso falando só de Premier League. A gente tem visto, por exemplo, agora na Liga Italiana, o Napoli, que está sempre ali brigando para ser campeão italiano, mas acaba não conseguindo, nessa temporada tem feito um trabalho espetacular. E foi justamente numa temporada em que eles fizeram um trabalho de scout muito, mas muito forte e muito bem feito. Contrataram alguns jogadores que ninguém estava dando nada por eles. Fez um trabalho sensacional de mapeamento de talentos. E é isso que a gente espera ver, claro, no Botafogo. A gente vê que o trabalho de scout está sendo realizado. O Botafogo, por exemplo, agora vai contratar um lateral direito, que não era a primeira alternativa, diga-se. O Di Plácido não era a primeira alternativa na lista do scout. A primeira alternativa era o Giovanni Gonzalez ou então o Murídio, dois laterais direitos que atuam no futebol europeu. O Di Plácido, por sua vez, atua no Lanús aqui da Argentina. Então a gente sabe que o scout tem feito um trabalho de avaliação, de sugerir nomes. Olha, esse nome pode ser interessante para isso que o treinador deseja, mas cabe à diretoria dar a substância necessária para que esse elenco possa dar o próximo passo. O primeiro passo já foi dado, a organização tática, o entendimento dos conceitos de jogo. Olha o quanto o Botafogo evoluiu de 2022 para 2023 em termos táticos. Se a gente pegar o começo do trabalho do Castro e pegar agora, são dois momentos completamente distintos nessa linha do tempo. Completamente distintos. E esse jogo contra o Vasco, ele também é emblemático por outros aspectos. A união com a torcida. Esse é um outro ponto que vale sempre destacar. Não existe time no planeta que vai ser campeão, especialmente aqui no futebol brasileiro, onde você não vê essa conexão time-torcida. E esse jogo contra o Vasco serviu muito para isso. Não à toa, no fim da partida, os torcedores na arquibancada aplaudiram, cantaram, celebraram, não a derrota, mas a maneira como esses jogadores honraram a nossa camisa. Numa partida que poderia ter terminado de uma forma completamente diferente e até humilhante, dependendo. O Botafogo poderia ter sofrido uma goleada, 4-5-0, mas isso não aconteceu por conta dessa aplicação tática, por conta desse entendimento, dessa dedicação que os jogadores colocaram dentro das quatro linhas. E isso sim precisa ser enaltecido, porque é isso que coloca o Botafogo num caminho de competitividade. Para ganhar qualquer time do futebol brasileiro, para a gente ter essa segurança de que o Botafogo tem a capacidade de ganhar de qualquer equipe do futebol brasileiro e também do futebol sul-americano, já que nessa temporada a gente disputa a Copa Sul-Americana, uma competição internacional, a gente sabe que precisa preencher lacunas nesse elenco. A gente sabe que precisa dos reforços. Mas hoje já dá para cravar. Com o elenco que a gente tem, com o time que a gente tem, fazendo o que a gente fez, por exemplo, diante do Vasco, tirando a parte das expulsões, logicamente, que é uma lição que tem que ser aprendida, hoje, esse Botafogo, ele vai competir contra qualquer equipe do futebol nacional e do futebol sul-americano. Competir, o Botafogo vai. Ganhar de todas as equipes, aí é uma outra história, a gente precisa agregar qualidade nesse elenco. Mas uma coisa não dá para negar, se a gente pensa em conquistar taças, títulos, que a gente tanto deseja, nós temos sim que olhar para essa equipe e falar, tem alguma coisa diferente aí. É uma equipe dedicada, é uma equipe que luta, eles são pagos para isso, é verdade, tá? Eles são pagos para jogar bem, conforme o próprio Castro já falou, o jogador é contratado para jogar bem. O problema é quando ele tá jogando mal. Então assim, o Castro já mandou a letra em relação a isso, papo reto. E a gente sabe que eles são contratados para isso. Porém, não é toda equipe que mantém a estrutura que o Botafogo conseguiu manter depois de você perder dois atletas numa partida que tinha uma atmosfera bem competitiva, tá? O Maracanã estava realmente com uma atmosfera de... parecia uma decisão ali. A verdade é essa, parecia uma decisão. Quem estava no Maracanã vai confirmar o que eu tô falando. As duas torcidas ali fazendo a festa, a torcida do Botafogo então nem se fala, sempre se faz ouvir, é uma coisa impressionante. É um elogio que tem que ser feito. A gente pode não estar em maioria no estádio, mas a gente se faz ouvir constantemente. O Gustavo Chagas, por exemplo, do Glorioso Connection, tava na beira do gramado trabalhando e ele falou, cara, eu tava no meio das torcidas, no meio campo, assim. E o que eu escuto da torcida do Botafogo vindo da arquibancada é uma coisa sensacional.
A nossa torcida, ela faz a diferença. E por isso a gente apela tanto para a presença do torcedor. Porque a gente estabelecendo essa conexão time-torcida, a gente parando de querer ficar nessa picuinha de você não falou o que eu quero ouvir, então você é passapano. Você fez uma crítica, então você é um agente do caos. A gente parando com essa picuinha entre a gente e focando no que importa, que é o fortalecimento do Botafogo, é ver o Botafogo cada vez mais forte dentro das 4 linhas e fora de campo também. Isso vai fazer com que as taças, os títulos que a gente tanto deseja se aproximem da gente. Então que a gente possa estabelecer e manter essa conexão time-torcida, que foi bonito de ver no Maracanã e que deve ser mantida daqui pra frente até o fim da temporada. Eu tenho convicção de que esse time pode conquistar coisas importantes, especialmente quando o John Textor sacramentar aí ao lado do Mazuco, do Brito, a contratação dos reforços. Acredito de verdade que nessa temporada a gente pode ter motivos para sorrir, especialmente por conta desse trabalho do Castro e da comissão técnica e da dedicação dos jogadores, porque a comissão técnica sozinha não vai fazer nada. Mas todo mundo olhando na mesma direção, todo mundo mirando na conquista das taças e a gente já vendo esse padrão competitivo bem desenhado e estruturado no Botafogo, cara, eu tenho muita fé e convicção de que realmente no fim dessa temporada a gente vai ter motivo para sorrir. E o motivo como a gente não tem há muitos e muitos anos, infelizmente. Vamos junto, Fogão. Vamos junto. Organização tática, aplicação, luta e qualidade. Nós já temos um elenco com boas alternativas, mas podemos ver esse elenco ficar cada vez mais forte. Ô Textor, vamos assinar aí pra galera poder chegar, porque certamente essa temporada de 2023 pode ser muito interessante, pode ter um desfecho pra lá de positivo. Fogão, não garanto que hoje vai ter resenha na hora do almoço, tá? Talvez eu saia com a Digníssima, com a Luna, talvez às 10 da noite, talvez. Hoje é sábado de carnaval, então vai ficar em stand-by essa situação. Fique de olho aqui no Fala Fogão, fique de olho aqui no canal, deixe o seu like, se inscreva, nos ajude a alcançar os 29 mil inscritos. Tamo junto e até a próxima.